do campeonato para poder decidir em casa essa competição e a partir daí o Goiás se torna favorito para ganhar esse título goiano? Cara, questão de assumir favoritismo, o Goiás sempre tem que brigar pelo título. Sempre. Se ele é o favorito ou deixar de ser, são vocês que vão dizer. Nós não vamos assumir por nós, tipo, nós somos. Agora, se vocês disserem, nós também não vamos dizer não. Nós temos que ter a responsabilidade, enquanto time de Série A, de assumir protagonismo. Então, jamais nós vamos assumir essa condição por nós. Se for jogado nas nossas mãos, nós também não vamos negar. Nós não podemos ter a falta de humildade de nos acharmos melhores que os outros. Nós temos que mostrar, sendo campeão, que nós podemos ser melhor que os outros. Nós ainda estamos num processo de construção. O nosso projeto está evoluindo, né? A gente não está chegando nesse momento na liderança à toa, porque existe um planejamento, porque existe um projeto, porque existe um investimento. Hoje nós pusemos para jogar um menino de 17 anos, que foi muito bem na partida. Tudo isso é projeto. Tudo isso é pensando num Goiás forte. Independente de como nós vamos chegar lá na frente. Nós queremos chegar muito forte. E mais até que a competição estadual, que nós temos sim. Ninguém joga a competição não querendo ganhar. Todos jogam querendo ganhar. Mas nós temos que saber trabalhar a cada momento. O nosso momento é de evolução. Se essa evolução já está nos dando a condição de liderança, vamos trabalhar para seguir evoluindo. E se a gente seguir evoluindo, a tendência é manter a liderança. Agora, uma liderança que acaba quando chega às quartas. Garante algumas regalias a hora que chega os confrontos, né? Mas não garante título. Não garante título. Então nós temos que seguir evoluindo para terminar essa primeira fase nessa condição e temos que depois, a hora que chegar a fase de mata, fazer por merecer, chegar à final e buscar o título. Boa tarde, professor Vitor Pimenta, do Mais Goiás. Parabéns pela vitória. Obrigado. Já que você falou do Cauã, eu queria que você analisasse um pouco dessa partida dele, né? Para um garoto de 17 anos, essa responsabilidade toda e estrear logo de cara no time titular. Então, aí que está o grande detalhe, né? A tranquilidade que ele entrou em campo. Ele foi para dentro de campo como titular, porque a hora que nós pusemos ele para treinar no segundo time, parecia que ele estava no plantel profissional há 5 anos. Aí ontem ele fez um treino na equipe base, parecia que ele jogava do lado dos caras 10 anos. E o comportamento dele, você pode ver que errou pouquíssimo. E ainda impulsionou o jogo de outros. Né? Então a gente precisa, e nem é a principal função dele, ele até faz essa função, mas a principal função dele é um segundo box-to-box. Mas tem muita facilidade de articulação e de mobilidade, tem muita potência. Você vê que nas saídas para marcação, raramente ele perdeu corpo a corpo, 17 anos com corpo a corpo contra o pessoal muito impositivo. Então, é isso que nos brilhou, né? Brilhou nossos olhos para colocá-lo. Agora vamos com calma, que é um menino de 17 anos, né? E vamos oportunizando, daqui a pouco ele não pode ser encarado como solução. Deixa ele ao natural se tornar solução. É mais ou menos isso. E hoje a gente teve 3 meninos que estavam na taça jogando. Ele começou jogando, depois entrou Diego, lateral direito, e o Wendel mais uma vez. Processo, trabalho.
Guto, Zé Roberto, Rádio CBN. Esse segundo box-to-box aí é segundo volante. E outra coisa, você está satisfeito com o rodízio que você tem feito, melhor dizendo, né? Tem feito e agora 3 vitórias seguidas. A liderança, 3 vitórias seguidas. Queria que você falasse sobre essa satisfação aí de ser do rodízio, se está do jeito que você imaginou. Hoje um placar um pouco mais elástico, talvez até poderia ser mais se a gente não tivesse dado uma freada no jogo, né? 10 minutos abriu 2-0, deu uma tirada do pé um pouco, aí a gente conversou no intervalo, melhorou no segundo tempo, né? Mas ainda assim desfocou um pouquinho do jogo. Mas foi um jogo tranquilo, um jogo onde nós controlamos o jogo todo e de uma maneira muito objetiva e natural, nós fizemos o resultado. Cara, se eu não tivesse feito toda essa troca, tenho certeza que a gente hoje não estaria na condição que estamos e o nosso departamento médico estaria lotado. Só de trauma, nós temos vários jogadores que entraram e que já estão saindo do departamento médico. Jogadores que eram para começaram a temporada como titularíssimos. E se a gente não tivesse essa rotação, talvez a gente não tivesse o Cauã, talvez a gente não tivesse outros jogadores que tiveram ali, numa condição de crescer, Edu e outros tantos aí, né? Que vem numa crescente. Ou era o Zé Ricardo, ou era o Felipe, ou era o William, né, que está uma briga boa ali dos 3, uma rotação ali onde não deixa cair a qualidade dos volantes. Então, futebol é assim, futebol é assim. Hoje, se você pegar as principais equipes do Brasil, da Série A, pela quantidade de jogos que faz no ano, trabalha dessa maneira. Até atingir um estágio muito alto. Por quê? Você não consegue manter a intensidade dos jogos de hoje dentro dos processos táticos de defesa e ataque se o jogador fizer 5, 6 partidas seguidas. Fatalmente ele vai declinar. Hoje, por exemplo, o Walter saiu com cãibra. Lógico, a 4ª partida seguida. Dessas 4 partidas, era a 2ª aqui dentro de casa, as outras no interior. E no interior a gente sabe o quanto é pesado o campo, né? Então, tudo isso, a fisiologia cobra. Um campo pesado exige o quê? Força. Força para início de temporada não é uma coisa que está 100% desenvolvida, porque eles ficaram parados um mês. Um mês parado tem um decréscimo de força. E a força é reassimilada com 1 mês e meio, 2. Então, precisa ter um mínimo ali para suportar. Por isso que as equipes que estão com mais de 2 meses em treinamento já estão num outro estágio. E o Goiás está subindo. Humberto, aqui da Rádio Difusora e da PUC TV, professor, satisfação, hein? Ainda sobre Nossa, esse tema... também. Como? Nossa, também. Isso aí. E a pamonha, tá boa, não? Então, agora, eu estou num projeto novo aí, não sei se dá para olhar a faceta, né, de 4 dias, hoje é domingo, né? Quinta, sexta, sábado, domingo. De quinta-feira para cá foram 5 quilos que eu perdi. Não parece porque a gente tinha passado do ponto, né? Então, a hora que a gente chegar nos 10, 12 quilos, vai começar a aparecer. Mas o rosto está um pouquinho mais fino. Antes, se eu botasse o rosto, o pessoal chutava achando que era bola, né? Agora o pessoal, pelo menos, já está conseguindo enxergar o queixo, né? Então, como disse nosso amigo, agora, acho que o microfone na lapela já vai aparecer. Professor, eu queria te perguntar sobre a formação de hoje, porque a impressão que tem é que você começa, e até dentro desse tema do rodízio, a encaixar um time porque está se aproximando a Copa do Brasil, quarta-feira tem sorteio,
né? E a gente viu, por exemplo, o trio de ataque parece que esse aí é o principal. No meio está faltando ali o Palácios, hoje entrou o Cauã. E na defesa você ajustou, já tem um lateral direito jogando, né? Não improvisou. Então assim, você já está no momento de encaixar um time principal. Nós não estamos dormindo, né? Nós estamos trabalhando. O mais importante não são os 11 que entram, mas a mecânica de jogo. Sai A, entra B, sai B, entra C, o decréscimo de intensidade e pode ser de qualidade, é muito mais, não é da rotina, dos movimentos táticos. Os movimentos táticos muda pouco. O que muda um pouquinho é a característica de A com B, de B com C. Por exemplo, um gosta de receber numa condição a bola, o outro gosta de receber numa outra condição, que é o entrosamento que vai se firmando, né? Mas a equipe não fica nunca previsível, porque o adversário também nunca sabe qual vai ser a equipe principal que vai entrar. Então ele se prepara para uma coisa, a gente coloca a outra. E esse tipo de situação tem nos dado condição de ter algumas variações. Por exemplo, quando a gente joga com o lateral zagueiro, quem faz o terceiro, os dois volantes jogam mais à frente. E aí quem faz a beirada é o extremo. Só que a forma, o modelo tático não muda. Muda jogadores de características diferentes nas funções. Hoje nós mudamos um pouquinho a estrutura tática. Porque hoje nós mudamos jogando com 2 volantes meias. O Felipe jogou mais à frente e o Cauã não jogou como segundo atrás do centroavante. Ele jogou fazendo um 4-1-4-1. Mas o modelo de jogo, as aberturas da equipe não mudaram. Quem baixou foi o William, o Vinícius veio jogar por dentro e o Bruno se mandou, né? Às vezes a gente joga com 1 e 1, né? Às vezes a gente joga com 2 e 1, 3-4-3, às vezes 3-1-1, na realidade uma cruz ali, né? Em losango, 3-4-3 em losango, digamos assim, né? Com 2 extremos e um 9. Ou, às vezes, até quando eu coloco o zagueiro, eu posso jogar até com 2 atacantes, porque um dos extremos joga bem aberto e o outro entra como segundo atacante, né? Então, são situações, e aí o time vai movimentando e criando situações. As tabelas estão começando a encaixar por dentro, por fora, né, as triangulações. E a hora que a gente estiver bem afinado, Deus queira que a gente consiga começar a fazer gols com essas tabelas. Teve alguns jogos aí que nós já fizemos, né? O primeiro clássico foi uma jogada de tabela por dentro que nós fizemos o gol no Atlético, né? Hoje já aconteceu várias jogadas, mas nós acabamos não fazendo o gol dessas jogadas, né? Mas a primeira foi, né? O primeiro gol foi numa jogada bonita de triangulação e tal. Então é isso. Repete. E aí a criatividade do jogador fica onde? Fica em cima desse modelo tático. Fica nas tomadas de decisão, de tentar um passe mais ousado, né? O que nós estamos fazendo é clareando o jogo para eles. Aonde está a bola, é posicionar sempre muitas opções para ele. E aí ele toma a decisão em quem ele vai colocar a bola. E conforme em quem ele colocar a bola, a equipe tem que se projetar, a equipe tem que se posicionar. É o futebol apoiado que todo mundo fala hoje em dia aí, né? Nós estamos tentando fazer um jogo de futebol apoiado. Ah, mas isso nós não vamos abrir mão de transitar também, por isso que nós temos 2 extremos de velocidade. Na hora que a gente tiver que baixar linhas, nós também vamos ter que contra-atacar com qualidade. Também vamos ter que ter um jogo de transição com qualidade. Boa noite, Guto, Tandara Reis, da Rádio Bandeirantes Goiânia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Sander. Ele sentiu no primeiro tempo, foi substituído. Até que ponto preocupa a situação dele para as próximas rodadas? E também não só a situação dele, mas do Palácios e do Ian também, já que eles também estão no departamento médico. Então, do Sander, ele tomou um chute, pelo que eu sei, no joelho. Estava com dor, retiramos ele do campo.
Lógico que preocupa, né? Um jogador que está tendo os desempenhos que ele está tendo, com a experiência que ele tem, sempre preocupa. Então, vamos ver o que só os médicos poderão dizer qual é o estado dele, né? E assim que for me passado, a gente vai tomar decisões. Acho que, pela condição que ele saiu do jogo hoje, talvez seja difícil de jogar a quarta. Agora, a condição para frente, aí só vou saber depois. Todo jogador que a gente pede, desses que vem atuando constantemente, em algum momento vai fazer falta. Em algum momento vai fazer falta. Mas a função nossa é buscar solução. E dentro do que a gente está tendo, então, vamos buscar solução para a ausência dele. Guto, parabéns, Goiás é o líder, tá? Você é o grupo, André Rodrigues, da Band News, Feras Esporte. Hoje foi bom ser o último, porque os companheiros já, eu imagino que esgotaram os assuntos. E aí eu quero abordar contigo um assunto que eu percebi no primeiro jogo e não abordei porque tinha outros assuntos pipocando, né, antes. É a questão que em anos anteriores, nos últimos anos aqui no Goiás, o Goiás tinha muita jogada da ligação direta. Tadeu para o ataque, né? O Goiás não passava a bola no meio de campo. Era sempre o tiro de meta, a ligação para o ataque, ou se a bola chegava no Tadeu, já a ligação direta. E contigo, já no primeiro jogo, percebemos que meio que essa ligação direta meio que foi abortada. Essa é a impressão que eu tive. De fato, é o seu dedo. Você quer que a bola saia da defesa, passe pelo meio de campo, chegue no ataque. Isso já é a postura do Guto Ferreira, essa questão no Goiás? Então, dentro do planejamento nosso, em algum momento, que o Tadeu tem uma boa reposição, e nós temos jogadores de velocidade pelos lados. Em algum momento, essa jogada vai ser recuperada, que nós não podemos perder um ponto forte da equipe. Só que, o que estava acontecendo nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento, estava havendo precipitação. Então, a bola caía na mão do Tadeu, a primeira coisa que ele olhava era a frente. E muitas vezes a equipe não estava nem posicionada, caso perdesse a bola. Então, isso dava uma condição de perda de controle da partida. Com uma qualidade de saída de bola que nós estamos tendo, com os volantes bons em construção que nós temos, os laterais sem dificuldade para jogar, os zagueiros jogando com qualidade, eu acho que nós podemos sim propor e achar os momentos certos, porque essa jogada ela é boa quando ela é surpresa. Quando ela está muito excessiva, ela deixa de ser surpresa e passa a ser problema. Entendeu? Então, é encontrar o momento. Nós não vamos abrir mão, mas tem os momentos. Isso a gente tem conversado com o Tadeu e o Tadeu também concorda com isso, né? Tanto é que você pode ver que o nosso time, ultimamente, nos últimos 3 jogos, não tomou gol. E a gente tem tomado pouco contra-ataque. Não tomamos muitos contra-ataques contra o Vila. Não tomamos lá em umas em que pese toda a dificuldade. E hoje teve um ou outro, muito mais por excesso de preciosismo na saída e falta de foco que gerou perda de bola, né? Acabou errando um passe muito fácil do que uma bola perdida na frente onde não houve a pressão ou alguma coisa assim, né? Então isso tudo faz parte também do jogo de controle. Professor, até onde você pretende levar esse tipo de jogo? Até onde meus adversários permitirem. Entendeu? O Goiás vai crescer incorporando dentro dessa proposta. Porque essa é uma proposta que não vai jogar só no erro do adversário. Se o adversário vier numa condição, a gente vai ter ferramentas para sair dos mais variados tipos de jogo.
A gente não está perdendo condição de marcação e a gente não está tendo perda, embora a gente esteja errando ainda bastante, que isso é processo. Nós temos um mês de trabalho ininterrupto, porque aqueles dias iniciais foi muito mais uma adaptação do que um trabalho. Aí teve a parada do Natal e Ano Novo, então nós temos um mês de trabalho. Eu quero que esse trabalho esteja preciso e mais avançado e qualificado a hora de começar a jogar as competições, a fase final do Goiano e as competições mais robustas, digamos assim.